A paz, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui podendo falar da palavra do Senhor junto com vocês. Eu já convido você a deixar o seu joinha, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, que vai nos ajudar muito. A nossa pergunta hoje aqui no Tirando Dúvidas, ela foi feita pela irmã Maria, lá de São Caetano. Um abraço, irmã Maria. E a pergunta dela é: por que Jesus pregava através de parábolas? A maneira que Jesus se expressava, que Jesus se dirigia ao povo, era através de parábolas. Por quê? A pastora vai responder. Então, vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 15, que diz assim, ó: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Você pode continuar lendo o capítulo, que Jesus continua falando sobre esse motivo, mas em resumo então é o seguinte: por que Jesus falava em parábolas? Nós vemos, que parábola é uma história, uma ilustração, que pode ser verdadeira, como no caso de Lucas 16, quando Jesus contou a história do rico e de Lázaro, mas também pode ser apenas uma ilustração, que não seja uma história real. Mas o caso é que Jesus contava muitas parábolas e pregava através de parábolas. E ele então falou o porquê, porque os discípulos perguntaram por quê. E ele falou o porquê, que ele pregava assim, através de parábolas. E nós podemos entender o seguinte, que Jesus, ele falava em parábolas porque, primeiro, ele estava falando diretamente para os que faziam parte do reino de Deus, ou seja, para os salvos. Aqueles que não eram salvos, aqueles que não faziam parte dos salvos, do número de salvos, do número dos participantes do reino de Deus, não iam entender o que ele estava falando. Então ele falava assim, e até para testar as pessoas, até onde ia o interesse delas por entender aquilo que ele estava falando. Porque aqueles que, em Marcos 4, do versículo 1 ao 13, os discípulos e outras pessoas que estavam próximas a Jesus, não a multidão saía, ia embora. Alguns ficavam junto com os discípulos para tentar entender mais. Então nós podemos ver que aqui em Marcos 4, do 1 ao 13, alguns perguntaram por quê? E o que significava aquela parábola que ele tinha falado. Então aí ele respondeu e explicou. Então era para ver até onde ia o interesse. Porque a maior parte das pessoas, aquela multidão que sempre estava próxima a Jesus, estava ali apenas para ver ele realizar milagres. Outros, como Jesus mesmo falou, estavam ali apenas para ver se Jesus ia dar pão novamente. Porque quando o Senhor Jesus fez a multiplicação dos pães, muitos estavam ali apenas para receber o pão. Então não era por interesse a palavra de Deus ao reino de Deus. Então Jesus falava em parábolas por este motivo, para testar as pessoas até onde ia o interesse delas pelo que ele estava falando, ou se elas estavam ali apenas para ver algum milagre, para ver alguma coisa acontecer. E também assim, pelas parábolas, então, Jesus esclarecia os mistérios do reino de Deus para aqueles que são do povo de Deus. E ocultava o significado para aqueles que estão de fora, ou seja, para aqueles que estavam ali só então pelos milagres. E só seguiam ele então esperando ver alguma realização, um sinal. Que é o que acontece muito hoje também. Muitas pessoas frequentam a igreja para ver sinais, para ver maravilhas, para ver milagres, mas não pelo que é a palavra de Deus. Então Jesus falava em parábola por esse motivo. E aí quando ele fala, aqui no versículo que nós lemos, versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías,
Porque em Isaías, capítulo 6, Isaías também, Deus falou para Isaías isso aqui, que ia falar através de Isaías dessa maneira, por parábolas. Para quê? Para que o povo ouvisse, mas não entendesse. Por quê? Porque já tinha passado a época para aquele povo. Eles tinham estado em rebelião contra Deus, a nação de Israel. Então Deus queria que eles ouvissem, mas que não entendessem. Por quê? Porque a oportunidade deles acabou, eles viraram as costas para Deus. E aqui também, quando Jesus falava em parábolas, então nós podemos entender o seguinte, tem aqui a passagem que os escribas falaram que Jesus estava expulsando demônios pelo maioral dos demônios. Então ali eles pecaram contra o Espírito Santo, foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o tempo para aquelas pessoas ali também tinha acabado, para aquela geração, para aquele tipo de pessoas que estavam agindo daquela maneira. Então por isso Jesus falava, porque ele precisava ensinar, mas ele falava em parábolas para que muitos ouvissem e não entendessem. Mas aqueles que o procuravam e perguntavam para ele depois, demonstravam interesse pela obra de Deus, pela salvação, ele explicava. Graças a Deus, gente. É um grande prazer poder estar aí compartilhando a palavra junto com você que está aí nos assistindo. Se você tem alguma dúvida, nos envie. Você pode nos encontrar pelo Facebook ou pelos comentários aqui de qualquer vídeo aí do nosso canal aí. Convido você a fazer um tour aí no Tirando Dúvidas. Também temos mensagens para que você possa crescer e nos ajudar. Convido você a se inscrever, basta você clicar em Estrela de Davi. Se inscreva no nosso canal, vai estar nos ajudando a abençoar outras pessoas e também você vai estar nos abençoando. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.